Amado irmão, quero meditar com você essa verdade tão rica que está aqui no livro de Juízes, do capítulo 6, 11 a 14. E eu queria chamar a sua atenção como sermos encorajados quando o desânimo bate à nossa porta, quando o medo bate na nossa porta, quando as dificuldades roubam a nossa alegria. E aqui então, em Juízes capítulo 6, 11, Deus estava intervindo para socorrer o seu povo, para trabalhar na vida de Gideão. E olha que texto interessante. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr salvo dos midianitas. Deus, na sua infinita graça, Ele se manifesta com a gente e para nós das maneiras mais diferentes. No dia a dia, no trabalho, em casa, não é só quando a gente está reunido. É tão bom estar reunidos aprendendo a palavra, mas eu queria chamar você para estar atento à voz de Deus, ao ensinamento de Deus. É isso que restaura a nossa alma, é isso que traz cura. Porque às vezes a gente está tão desatento ou preocupado demais com as coisas, isso traz patologias, doenças terríveis, e a gente perde essa conexão. A distração do problema, do mundo, das coisas, tem roubado a nossa atenção e o nosso foco de conhecer ao Senhor, de ouvir o Senhor. E nesse contexto aqui, o povo estava desencorajado, Gideão estava com medo, e aí o Senhor fala: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Esse contexto de Gideão era um contexto onde o inimigo roubava, amedrontava, eles viviam fugindo, se escondendo. Imagina como que eles estavam? Imagina Gideão com medo, angustiado, triste, sempre: será que hoje eles vão me roubar mais um pouco? Como que vai ser amanhã? Que dificuldade, que luta, ufa, que pressão. Irmãos, todos nós enfrentamos pressão, de um lado ou do outro. Ou é no trabalho, ou é na família, ou é na sociedade, ou é na igreja também. Mas nós temos que aprender a ouvir o Senhor. Quando o texto fala que o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: o Senhor é contigo. Essa palavra me chama a atenção, que o que vai me aliviar, refrigerar, me trazer o descanso, que vai me trazer aqui a sensatez, é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor. Porque Gideão estava vendo a opressão do inimigo, o sofrimento do povo, e ele olhava para ele mesmo e via a sua fragilidade. O texto continua dizendo, que o Gideão ele começa a discutir com Deus, fala: Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso comigo? Que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Nem sempre a gente tem tido o discernimento da palavra. E nesse contexto de opressão, Gideão está questionando Deus. Deus, os nossos pais nos contaram que o Senhor fez tantas maravilhas lá no Egito, as 10 pragas, o mar vermelho se abriu, os soldados foram mortos, e agora a gente está aqui sofrendo, Senhor. Mas na verdade, irmãos, o que o homem planta, ele colhe. A rebeldia, a desobediência, o pecado sempre faz mal para a gente e nos afasta de Deus. E aí a gente perde essa conexão, porque não tem a coisa mais horrível, mais desgranhenta do que o ser humano viver por ele mesmo, fazer o que acha, que pensa, dá vazão ao sentimento, às suas pulsões. E nós vamos dar graça de Deus para ter a consciência que nós morremos para nós mesmos e que nós temos que ter a direção de Deus, do Espírito Santo. Me diga uma coisa: você tem a direção de Deus? E um dos motivos que a gente perde a direção de Deus é ficar com medo, é ficar desencorajado. Por isso que eu queria falar da coragem que vem do céu. Deus estava encorajando Gideão. Deus, ele trabalha na nossa pequenez, sabia? Deus trabalha no nosso fracasso. Deus trabalha na nossa crise. Então eu queria que você olhasse para a sua crise hoje e falasse assim: bendita crise, sabe por quê? Deus vai falar comigo.
Eu estou aberto, eu estou aqui pregando para mim mesmo e falando, eu quero que Deus fale comigo. É assim como Gideão ouviu a voz de Deus e Deus falou para ele assim: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não enviei eu. Olha que coisa boa. Deus estava insistindo com Gideão, falando que Deus ia intervir, que Deus ia trabalhar na vida dos do povo de Israel contra os midianitas, contra os seus inimigos, né? Claro que hoje nós não estamos em briga com ninguém, mas nós temos inimigos espirituais. E talvez inimigos assim, marido e mulher que estão vivendo uma briga terrível, pais e filhos. Você está numa briga interna na sua casa, no seu trabalho. Eu atendo pessoas que enfrentam esse tipo de inimigo, pessoas que exploram, que maltratam, que não cumprem os seus deveres e acaba causando esse mal-estar, né? Mas o mal-estar do povo de Israel é porque eles estavam sendo sucateados, roubados, explorados e enganados. Mas eles estavam se afastando de Deus. E eu queria compartilhar aqui nesse texto, tirar algumas lições para a sua vida e para a minha. Deus estava dizendo assim que, primeiro, que o Senhor estava falando com ele. Quando você enfrentar um momento de crise, para ouvir Deus. Lembre-se que Deus vai usar a palavra, a leitura, a oração, a pregação. Muitas vezes a gente está tão desligado que a gente não aproveita o ensino de Deus. Isso é ruim. Mas entra no teu quarto, ora ao teu Pai, abra seu coração e deixa o Espírito soprar dentro de você. Deixa a palavra vir. A palavra de Deus. E para isso você tem que ler a Bíblia, você tem que se armazenar no conhecimento de Deus. Você tem que ler a história, você tem que ler Jesus, você tem que ler os ensinos de Paulo. E você tem que ingerir isso para a sua vida. E você vai ver que homens de Deus sofreram lutas, dificuldades, passaram pelo desencorajamento, mas foram encorajados pelo poder que vem do céu, a presença de Deus, a presença de Cristo, né? E aqui, irmãos, essa lição tão linda que o Senhor está falando com Gideão, está encorajando em Gideão numa dificuldade tão terrível. Humanamente falando, impossível, mas você vai ver que Deus entra no nosso impossível. O exército de Israel era bem menor do que o dos midianitas. Se você depois for estudar o capítulo 7, eles tinham mais de 120 mil soldados. E Israel tinha, sabe quanto? 32 mil. E foi caindo para 300 soldados. E sabe quem venceu? O Deus de Israel através dos 300. Olha que lindo. Mas eu queria voltar aqui para o texto, chamando a atenção que o Senhor se virou para ele. Primeira forma que a gente tem que entender é que um dia Deus enviou o Filho dele se virando, se atentando para mim e para você, para nos resgatar, para nos salvar. Quando Cristo morre na cruz, é a atenção que Deus veio dar para nós, para nos libertar dessa natureza perversa, acovardada e de indiferença. Deus quer tirar a indiferença do nosso coração, mesmo diante desse desafio que você está enfrentando. Lembre-se que não estava fácil para Gideão, tanto é que ele discute com Deus. E quantos de nós às vezes perguntamos: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que justo agora? Por que isso acontece comigo? Por que está dando tudo errado? Só comigo, né? Não, todos nós passamos por tribulação. E agora, amado irmão, eu queria concluir essa reflexão que Deus estava dizendo assim para Gideão: a minha promessa, a minha presença, a minha palavra vai te encorajar, vai te fortalecer. E aí o Senhor falou assim: vai nessa tua força. Não, a força não era de Gideão. Gideão se sentia um homem muito pequeno, muito limitado, mas na força de Deus a gente é renovado. Na força do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo, você vai sair dessa depressão, você vai sair desse pânico, desse pecado, dessa frieza, desse comodismo, dessa vida de intrigas e de pessimismo. Que a graça de Deus alcance você hoje, porque o Deus de Gideão é o Deus revelado em Cristo, que vence o pecado, vence a morte, para nos dar coragem, para continuar no trabalho, continuar na missão, continuar na família. Talvez você desanimou da família, talvez você está desanimado com o trabalho, ou talvez você está enfrentando uma patologia aí da alma, ou até espiritual. Vá no trono da graça, busque ajuda, mas ore a Deus, creia, porque essa palavra é tão linda, né?
Vai na força que eu te dou, Gideão, e você vai ser meu instrumento, porque o Senhor falou, você vai livrar Israel dos midianitas. Quem eram os midianitas? Um exército inimigo potente. Diante da pequenez ou da estrutura de Israel, eles eram, o número de soldados 4 vezes maior. 4 vezes maior. E depois que Deus chama Gideão e chama o povo, de 32 mil caiu para 300. Sabe quantas vezes Gideão ficou menor? Era 1%. Ou seja, tinha 120 mil dos midianitas e ficaram apenas 300. Então, o que isso ensina? O mais que a sobrecarga da vida, do mundo, das circunstâncias são grandes, e aqui eu reconheço, mas Deus é maior. Deus está dizendo hoje que Ele te dá força, que Ele te levanta, que Ele te pega pelo braço para você celebrar o nome dEle, experimentar a alegria, a paz e a esperança. Tem coisas que lá fora não vão mudar, não vai mudar, mas o Evangelho muda a gente de dentro para fora. O Senhor quer alegrar seu coração, o Senhor quer te dar ânimo, coragem, porque Ele falou para Gideão, eu te dou força, eu te dou coragem, eu pego você, eu vou usar a sua vida. Então, irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus começar essa obra transformadora, primeiro o novo nascimento, santificação, comunhão, crescimento, frutificação, e lá na glória, né, um dia nós vamos ser glorificados. Lembre-se que você é um herdeiro em Cristo Jesus, uma nova criatura. Se você crê, é para você. A coragem que vem do céu sobrepõe qualquer ação de Satanás, qualquer dificuldade que você está enfrentando. Estude o livro de Juízes, especialmente aqui o capítulo 6, o capítulo 7. Você vai ver, vai te dar um bom na fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quem tem um filho, tem a vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Graça e paz, um beijo no seu coração.